E aí, pessoal, tudo bom? Sejam muito bem-vindos à nossa escola bíblica dominical. Nós estamos estudando a doutrina de Deus através da revista Compromisso e hoje nós conversaremos um pouco sobre a aula 11 da revista. E o tema dessa aula é Deus é justo. Como de costume, eu irei fazer uma oração e depois nós começamos o nosso estudo. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, porque podemos, Pai, separar um tempo para estudarmos a Tua palavra, para Te conhecermos, para entendermos um pouco mais sobre quem o Senhor é, sobre os Seus atributos. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor nos permite isso. E lhe peço que o Senhor esteja conosco, nos dê todo o entendimento, sabedoria, discernimento, para que entendamos um pouco mais sobre a sua justiça, para que entendamos e saibamos que o Senhor é um Deus justo. É isso que eu lhe peço no nome de Cristo Jesus. Amém. Pessoal, o texto áureo da nossa lição está localizado no livro de Romanos, no capítulo 1, lá no versículo 17. É o seguinte: as boas novas revelam como Deus nos declara justos diante dele, o que, do começo ao fim, é algo que se dá pela fé. Como dizem as Escrituras, o justo viverá pela fé. O primeiro texto que nós utilizaremos para o nosso estudo é o Salmo de número 76, versículos de 1 a 12. E aí nós faremos a leitura desse texto, conversaremos um pouquinho depois. Deus é honrado em Judá, grande é seu nome em Israel. Jerusalém é onde ele habita. O Monte Sião é seu lar. Quebrou ali as flechas flamejantes do inimigo, os escudos, as espadas e as armas de guerra. Tu és glorioso e mais majestoso que os montes eternos. Os inimigos mais valentes foram saqueados e jazem no sono da morte. Nenhum guerreiro foi capaz de levantar as mãos. Quando os repreendeste, ó Deus de Jacó, cavalos e cavaleiros ficaram imóveis. Não é de admirar que sejas tão temido. Quem pode permanecer diante de ti quando irrompe a tua ira? Dos céus pronunciaste tua sentença. A terra estremeceu e se calou. Tu te levantaste para julgar, ó Deus, para salvar os oprimidos da terra. A rebeldia humana resultará em tua glória, pois tu a usas como arma. Façam votos ao Senhor, seu Deus, e cumpram-nos. Todos paguem tributos àquele que deve ser temido, pois ele acaba com o orgulho dos príncipes, e os reis da terra o temem. Então, pessoal, aqui nós conseguimos conversar um pouco sobre o Deus justo age em favor dos pequenos e fracos. A vida, ela tem momentos de lutas com inimigos bem maiores que nós, né? Porém, diante de adversidades assim, o justo juiz sempre se levantará em defesa do fraco e do humilde. Lá no versículo 3, nós vemos, né, a expressão de Asaf. Ali ele quebrou as flechas. E essa expressão de Asaf, ela refere-se onde Deus fez sua habitação. Salém é uma forma mais curta de Jerusalém. E Sião era o do topo da colina da fortaleza que Davi conquistou. Para emoldurar a verdade que nos põe de pé, o Deus de Israel, justo juiz, tem sua habitação com seu povo. Ele se levantou para julgar, para salvar todos os humildes, igual a gente vê lá no versículo 9. E os juízos de Deus, eles cumprem alguns propósitos, de acordo com os versículos 9 e 10. Então, os juízos de Deus cumprem alguns propósitos, como por exemplo, serem estabelecidos. Então, lá no versículo 8, nós vemos que Deus ele não apenas julga, mas ele executa seus juízos.
E, ao contrário da justiça humana, da justiça dos homens, os juízos divinos, eles serão estabelecidos e não há quem impeça isso. Circunstâncias ou seres espirituais, homens poderosos, não há nada que possa impedir o estabelecimento do juízo divino. A soberania de Deus, ela não permite que caia no vazio, né? A soberania de Deus, ela não permite que os seus juízos caiam no vazio. Segundo ponto, defesa do humilde e pequeno. Aí a gente tem o versículo 9 que nos ajuda a entender um pouco isso. Os pequenos e fracos, eles têm um defensor invencível ante as adversidades maiores que eles. Engana-se quem pensa que o justo juiz não defende o pequeno e humilde. Nós precisamos nos lembrar disso também, né? Os pequenos e fracos têm um defensor invencível, que é Deus. Além disso, punir o opressor. As atrocidades dos opressores, elas não passarão impunes diante do Deus justo. Os maus, eles têm a ilusão de que os seus atos passarão despercebidos, mas é apenas uma questão de tempo. Todos serão julgados. E, além disso, louvor de sua glória. A justiça será estabelecida não apenas para salvar os pequenos e para punir os perversos, mas também para que seu grande nome seja louvado. Tudo se curva diante de sua reta justiça. Aí, pessoal, agora a gente vai para a leitura de um outro texto. Agora nós iremos ler o capítulo 1 de Romanos. E aí, o autor da revista aqui, ele dividiu em duas partes. Então, primeiro nós faremos a leitura dos versículos 1 a 17 e conversaremos um pouco. E depois nós finalizaremos a leitura do capítulo 1 e conversaremos mais um pouco também. Eu, Paulo, escravo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo e enviado para anunciar as boas novas de Deus, escrevo esta carta. Deus prometeu as boas novas muito tempo atrás nas Escrituras Sagradas, por meio de seus profetas. Elas se referem a seu filho, que, como homem, nasceu da linhagem do rei Davi. E, quando o poder do Espírito Santo o ressuscitou dos mortos, foi demonstrado que ele era o Filho de Deus. Ele é Jesus Cristo, nosso Senhor. Por meio dele recebemos a graça e a autoridade, como apóstolos, de chamar os gentios em toda parte a crer nele e lhe obedecer, em honra de seu nome. E vocês estão entre esses gentios, chamados para pertencer a Jesus Cristo. Escrevo a todos vocês que estão em Roma, amados por Deus e chamados para ser seu povo santo. Que Deus, nosso Pai e o Senhor Jesus Cristo lhes deem graça e paz. Antes de tudo, quero dizer que, por meio de Jesus Cristo, agradeço a meu Deus por todos vocês, pois sua fé nele é comentada em todo o mundo. O Deus a quem sirvo em meu espírito, anunciando as boas novas a respeito de seu Filho, sabe como nunca deixo de me lembrar de vocês em minhas orações, sempre pedindo, se for da vontade de Deus, uma oportunidade de ir vê-los. Desejo muito visitá-los, a fim de compartilhar com vocês alguma dádiva espiritual que os ajude a se fortalecerem. Quando nos encontrarmos, quero encorajá-los na fé e também quero ser encorajado por sua fé. Quero que saibam, irmãos, que muitas vezes planejei visitá-los, mas até agora fui impedido. Meu desejo é trabalhar entre vocês e ver frutos espirituais como tenho visto entre outros gentios, pois sinto grande obrigação tanto para com os gregos como os bárbaros, tanto para com os instruídos como os não instruídos. Por isso, aguardo com expectativa para visitá-los, a fim de anunciar as boas novas também a vocês, em Roma. Pois não me envergonho das boas novas a respeito de Cristo, que são o poder de Deus em ação para salvar todos os que creem, primeiro os judeus e também os gentios.
As boas novas revelam como Deus nos declara justos diante dele, o que, de começo ao fim, o que do começo ao fim é algo que se dá pela fé, como dizem as Escrituras. O justo viverá pela fé. Então, pessoal, aqui a gente vê somente um Deus justo evidencia a sua graça. Paulo, ele anuncia um evangelho da graça, que é totalmente respaldado na justiça divina. A graça sem a justiça, ela fica empalidecida, subjetiva. Ela não é decisão de um Deus que resolveu deixar para lá os pecados dos homens e salvá-los. Pelo contrário, é evidenciada à medida que Jesus fez justiça em nosso lugar, tomando a consequência fatal dos nossos pecados sobre si. Toda a ira da justiça divina foi completamente paga pelo Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Cristo Jesus satisfez plenamente toda a justiça divina. E o Evangelho da Graça, ele tem suas peculiaridades, né? E aí aqui a gente conversa sobre algumas peculiaridades do Evangelho da Graça. Então, o Evangelho da Graça, ele é divino. O Evangelho que Paulo prega não é dele mesmo. Tem uma fonte de origem, tem um dono. Esse Evangelho, ele é de Deus. Além disso, o Evangelho da Graça, ele é bíblico. As Escrituras Sagradas são a base de autoridade desse Evangelho. Algum outro que não tem a Bíblia como seu referencial é qualquer coisa, menos o Evangelho de Deus. O Evangelho da Graça também é o Logos encarnado. Deus tinha que se tornar filho dos homens para que os homens se tornassem filhos de Deus. Jesus é totalmente homem e totalmente Deus. Deus Emanuel fazendo e sendo ele mesmo justiça. Além disso, o Evangelho da Graça é condução ilimitada da fé. Deus, ele quer alcançar a todos, não querendo que ninguém se perca. Ele veio para conduzir pecadores de maneira indistinta e ampla à fé. O Evangelho da Graça também é público. Paulo ele faz menção que a fé dos crentes de Roma tem sido notória no mundo. E ao contrário de algumas religiões e sociedades misteriosas secretas, o Evangelho ele deve ser proclamado no telhado do mundo. Ele é publicitado pelas vidas dos que nasceram de novo. O Evangelho da Graça também é encorajamento mútuo. O Evangelho ele nos põe obrigatoriamente em comunidade, nos presenteia com uma grande família de irmãos, promove a unidade dos que creem. Não há lugar para facção ou rivalidades, mas comunhão. Além disso, é poder de Deus para a salvação. Há apenas um evangelho com poder de Deus para transformar desprezíveis pecadores em cidadãos dos céus. E só o evangelho de Cristo tem o poder da salvação. O evangelho da graça também revela a justiça de Deus. Um evangelho que omite a ação de um Deus justo na salvação de perdidos é um evangelho desfigurado e perigoso. A graça nos faz quebrantados, contritos e gratos, mas a graça nunca nos faz petulantes. E o Evangelho da Graça também tem a peculiaridade de viver pela fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. A justiça vem pela fé em Cristo Jesus. Na verdade, eu vou falar a frase de novo que eu li errado aqui. A justiça pela fé em Cristo Jesus nos faz justos, e o justo por sua fé viverá. Então, a justiça pela fé em Cristo Jesus nos faz justos, e o justo por sua fé viverá.
ela nos faz mais dependentes dele e de sua palavra. E aí, pessoal, agora a gente finaliza o capítulo 1 de Romanos e conversa mais algumas coisas sobre ele também. Assim, Deus mostrará. Nossa, desculpa, pessoal, conjuguei errado aqui o verbo. Assim, Deus mostra do céu sua ira contra todos que são pecadores e perversos, que por sua maldade impedem que a verdade seja conhecida. Sabem a verdade a respeito de Deus, pois ele a tornou evidente. Por meio de tudo que ele fez desde a criação do mundo, podem perceber claramente seus atributos invisíveis, seu poder eterno e sua natureza divina. Portanto, não tem desculpa alguma. Sim, eles conheciam algo sobre Deus, mas não o adoraram nem lhe agradeceram. Em vez disso, começaram a inventar ideias tolas e, com isso, sua mente ficou obscurecida e confusa. Dizendo-se sábios, tornaram-se tolos. Trocaram a grandeza do Deus imortal por imagens de seres humanos mortais, bem como de aves, animais e répteis. Por isso, Deus os entregou aos desejos pecaminosos de seu coração. Como resultado, praticaram entre si coisas desprezíveis e degradantes com o próprio corpo. Trocaram a verdade sobre Deus pela mentira. Desse modo, adoraram e serviram coisas que Deus criou em lugar do Criador, que é digno de louvor eterno. Amém. Por isso, Deus os entregou a desejos vergonhosos. Até as mulheres trocaram sua forma natural de ter relações sexuais por práticas não naturais. E os homens, em vez de ter relações sexuais normais com mulheres, arderam de desejo uns pelos outros. Homens praticaram atos indecentes com outros homens e, em decorrência desse pecado, sofreram em si mesmos o castigo que mereciam. Uma vez que consideraram em conhecer a Deus. Uma vez que consideraram que conhecer a Deus era algo inútil, o próprio Deus os entregou a um inútil modo de pensar, deixando que fizessem coisas que jamais deveriam ser feitas. A vida deles se encheu de toda espécie de perversidade, pecado, ganância, ódio, inveja, homicídio, discórdia, engano, malícia e fofocas. Espalham calúnias, odeiam a Deus, são insolentes, orgulhosos e arrogantes. E inventam novas mentiras. Nossa, pessoal, inventam novas maneiras de pecar e desobedecem a seus pais. Não têm entendimento, quebram suas promessas, não mostram afeição nem misericórdia. Sabem que, de acordo com a justiça de Deus, quem pratica essas coisas merece morrer, mas ainda assim continuam a praticá-las. E, o que é pior, incentivam outros a também fazê-lo. E aqui, pessoal, a gente conversa sobre os homens e suas iniquidades provocam a ira do Deus justo. A necessidade de justiça do homem tem sua origem no fato dele ter sido criado à imagem e semelhança de Deus. Todavia, o fracasso total em exercê-la plenamente se dá pela natureza pecaminosa desse homem. Neste dilema do homem, irrompe o amor de Deus, e este amor, por um ato incrível de graça imerecida, arrebata o homem das consequências do pecado e o salva da justa ira da qual se fez merecedor. Na verdade, aqui, Paulo, ele continua insistindo que os homens não podem alegar ignorância de Deus. Então lá no versículo 20 a gente vê um pouco disso. Paulo, ele insiste que os homens eles não podem alegar ignorância de Deus. E não foi a pena do escritor bíblico que iniciou o conhecimento do Criador, mas a cognição humana e a criação revelam Deus. Eles se tornaram indesculpáveis. Deliberadamente, os homens são ingratos e não reconhecem a Deus.
São loucos e se tornaram idólatras. A justiça divina será implacável sobre os pecadores irredutíveis. E aqui a gente pode observar fatos incontestes que fazem dos homens indesculpáveis. Então, primeiro, são totalmente dominados pelos desejos sexuais impuros. E a palavra grega que Paulo usa é epitúmia. Eu não sei falar grego, então eu não sei se eu pronunciei certo, mas é epitúmia. E significa um esforço para alcançar o prazer. É o desejo que leva os homens a fazer coisas infames, vergonhosas. Além disso, eles têm idolatria deliberada. Ser idólatra como opção é o auge da rebelião contra Deus. Eles substituíram, enfatizando um desprezo da criatura pelo Criador, substituindo por projeções de seus corações perversos, e a esses ídolos ousam chamar de Deus. Além disso, a homoafetividade. O autor ele traz até aqui, né? Hoje há uma cultura do glamour para quem assumir publicamente sua homoafetividade. Os corações e mentes divorciados de Deus aplaudem com euforia um estilo de vida que provoca a ira divina. Além disso, o autor aqui da revista fala sobre a mentalidade pervertida. Né? A iniquidade dos homens ao longo de suas gerações tem se multiplicado exponencialmente, como uma bola de neve descendo uma encosta. Apenas cresce para uma terrível destruição. E também fala da degradação total, né? Igual a gente vê lá nos versículos 29 ao 31. Essa é uma das terríveis consequências implacáveis da vida de pecado. Pecado engendra pecado. Quanto mais pecador é o homem, mais hábil ele é em pecar. Então aqui a gente vê alguns fatos incontestes, que eu acredito que sejam incontestantes, que fazem dos homens indesculpáveis, né? Então a gente vê lá no versículo 24, Paulo falando sobre esses homens serem totalmente dominados pelos desejos sexuais impuros. Depois no versículo 25, falando sobre a idolatria deliberada. Versículos 26 e 27, falando sobre a homoafetividade. Versículo 28, sobre a mentalidade pervertida. E versículos 29, 30 e 31, falando sobre a degradação total. Então a gente tem aqui um catálogo de pecados que são a materialização de desejos e sentimentos de uma alma desprovida da graça de Deus. No versículo 29, Paulo ele faz uma lista contundente de pecados. Né? Então ele fala cheios de toda forma de injustiça, malícia, cobiça, maldade, inveja, homicídio, discórdia, engano, depravação, sendo intrometidos. Aí no versículo 30 ele continua: caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, orgulhosos, arrogantes, inventores de males, desobedientes aos pais. E no versículo 31 continua com a lista, né? Insensatos, indignos de confiança, sem afeto natural, sem misericórdia. E aí, pessoal, para finalizarmos a nossa aula, nós faremos a leitura do capítulo 2 de Romanos, dos versículos 1 ao 16. Talvez você pense que pode condenar esses indivíduos, mas é igual a eles e não tem desculpa. Quando diz que eles deveriam ser castigados, condena a si mesmo, porque você, que julga os outros, pratica as mesmas coisas. E sabemos que Deus, em sua justiça, castigará todos que praticam tais coisas. Uma vez que você julga os outros por fazerem essas coisas, o que o leva a pensar que evitará o julgamento de Deus ao agir da mesma forma? Não percebe quanto ele é bondoso, tolerante e paciente com você? Não vê que essas manifestações da bondade de Deus visam levá-lo ao arrependimento? Mas, por causa de seu coração rebelde, você se recusa a abandonar o pecado, acumulando ira sobre si mesmo. Pois o dia da ira se aproxima, quando o justo juízo de Deus se revelará.
Ele julgará cada um de acordo com seus atos. Dará vida eterna àqueles que, persistindo em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade. Mas derramará ira e indignação sobre os que vivem para si mesmos, que se recusam a obedecer à verdade e preferem entregar-se a uma vida de perversidade. A todos que praticam o mal, ele trará aflição e calamidade, primeiro para os judeus e também para os gentios. Mas a todos que fazem o bem, ele dará glória, honra e paz, primeiro para os judeus e também para os gentios. Pois Deus não age com favoritismo. Assim, todos os que pecarem, mesmo não tendo a lei escrita de Deus, serão destruídos. E todos os que pecarem, estando sob a lei de Deus, de acordo com essa lei, serão julgados. Pois o simples ato de ouvir a lei não nos torna justos diante de Deus, mas sim a obediência à lei é que nos torna justos aos olhos dele. Até mesmo os gentios que não têm a lei escrita, quando obedecem a ela instintivamente, mostram que conhecem a lei, mesmo não a tendo. Demonstram que a lei está gravada em seu coração, pois sua consciência e os seus pensamentos os acusam ou lhes dizem que estão agindo corretamente. Isso se confirmará no dia em que Deus julgar os segredos de cada um por meio de Cristo Jesus, de acordo com as boas novas que anuncia. Então, aqui, pessoal, a gente conversa sobre a justa divina se estabelecerá. A justiça do Deus justo se imporá plenamente para a felicidade plena dos redimidos e glória eterna ao seu nome. A justiça dos homens, ela é falha, ela é limitada. E a justiça divina será estabelecida por completo. É apenas uma questão de tempo. Antes de fazermos qualquer tipo de juízo sobre o outro, lembremos que o justo juiz nos trata com tolerância, bondade, graça, levando-nos ao arrependimento. O Deus justo julgará todos indistintamente, judeus e gregos. Uns terão a vida eterna, para os que pela graça têm o seu anseio e coração na eternidade. Porém, sua justiça será demonstrada por sua cólera. Ela será implacável para os abomináveis e indesculpável para os pecadores. Ela será implacável para os abomináveis e indesculpáveis pecadores. Pessoal, o autor da revista, ele traz um relato aqui, né? Que uma das suas ovelhas, lá na igreja de Mossoró, ele chama Albérico Alves, argumentou de maneira singular. Ele disse: os tempos das coisas simples e honestas parecem tão distantes ao olharmos para o passado e tão iminentes ao olharmos para o futuro, pois o Senhor nos restaurará e veremos o verdadeiro juiz e a verdadeira justiça e o autêntico direito. E aí, pessoal, o justo juiz levará em conta não apenas as ações, mas também os anseios e pensamentos. Serão todos aferidos pela reta justiça divina. Entender que a onisciência de Deus é um dos atributos divinos que respalda sua reta justiça nos enche de louvor e gratidão, pois não existe ninguém em todo o universo que sabe tudo o que fazemos e tudo o que somos, mas ninguém mais nos ama tanto quanto Ele. Amém. Então, pessoal, essa foi a aula de número 11 da revista Compromisso, a Doutrina de Deus, publicada pela editora Convicção, da Convenção Batista Brasileira. Recomendo que você esteja adquirindo esse material para você conseguir ler também e ter um entendimento da visão do autor aqui sobre esses temas. E espero que tenha sido uma aula esclarecedora. Se você ficou com alguma dúvida ou se quiser fazer algum comentário, pode deixar aqui nos comentários do vídeo ou então pode nos escrever, tanto pelo e-mail quanto pelo Facebook, no nosso grupo do WhatsApp também, e a gente vai conversando, pessoal.
Muito obrigado pelo tempo que você separou para estar aqui estudando, aprendendo um pouquinho mais sobre os atributos de Deus. E espero você na próxima aula. Te desejo um dia e uma semana abençoada, tanto a você quanto aos seus familiares. E estamos por aqui, pessoal. Muito obrigado pela sua participação. Deus te abençoe e até mais.